Um marido encontra a própria esposa sendo atacada por um homem dentro de casa. O marido então se defende e parece que o caso estava resolvido. Mas há uma grande reviravolta e eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados com o desfecho desse caso. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo aqui com os amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Mark Alan Winger nasceu no dia 26 de novembro de 1962, em Aurora, Ohio, filho do casal Sally e Gerald. Ele foi criado ao lado de um irmão e uma irmã mais velhos em Aurora e se formou no ensino médio em 1981. Logo depois, ele se matriculou no Instituto Militar da Virgínia, recebendo um diploma de bacharel em física, em 85. Após o qual foi comissionado como segundo-tenente no Exército dos Estados Unidos. Após 2 anos de serviço, um no exterior da Coreia do Sul e um de volta aos Estados Unidos na Geórgia, Mark foi contratado por uma empresa de fabricação de instrumentos de laboratório em Riviera Beach, na Flórida. No final de 87 ou início de 88, ele teve um encontro com uma mulher chamada Donna Ellen Brown, que era técnica em um centro cirúrgico local. Mark a conheceu através do próprio irmão que trabalhava com Donna. Os dois namoraram por 6 meses até que Mark a pediu em casamento e ela aceitou. Eles se casaram em 4 de março de 89 no Temple Soleil, em Hollywood, na Flórida. E após um curto período na Flórida, eles se estabeleceram em Springfield, Illinois. Em 1º de junho de 1995, eles adotaram uma menina. No dia 29 de agosto daquele mesmo ano, uma terça-feira, Mark Winger ligou para a polícia às 4h27 para relatar que um homem estava matando sua esposa. Rapidamente a polícia chegou ao local e encontrou Donna em estado crítico. Ela havia sido atingida 7 vezes na cabeça com um martelo. Um homem que a polícia identificou mais tarde como Roger Warrington, de 27 anos, estava em estado crítico no chão ao lado de Donna. Ele havia sofrido 2 ferimentos de bala na cabeça. Ambos foram levados às pressas para o hospital. Roger morreu logo após chegar ao hospital e Donna morreu alguns minutos depois, sem jamais ter recuperado a sua consciência. Voltando à cena do crime, os policiais isolaram a casa e começaram as primeiras investigações. Não havia sinais de arrombamento. Mark, visivelmente aflito, disse à polícia que atirou no homem porque o viu atacando sua esposa. Ele contou que estava no porão fazendo exercícios em uma esteira quando ouviu barulhos no andar de cima. Então ele foi dar uma olhada. Viu que sua bebê, que eles tinham acabado de adotar, a Bailey, estava na cama do quarto principal. Ele então começou a procurar por sua esposa, mas não a encontrava em lugar nenhum. Em algum momento ele ouviu barulhos vindo do andar de baixo e antes de descer, ele pegou sua arma e foi em direção à sala de jantar. Ao chegar no cômodo, ele viu um homem segurando um martelo e apontando para a Donna. Ele então pegou sua arma e deu um tiro no homem que mais tarde foi identificado como Roger. O homem, é claro, tentou se levantar e o Mark deu mais um tiro nele. A polícia mais tarde encontrou o martelo e identificou que aquele martelo pertencia à família. Eles também encontraram uma pistola, que Mark disse que era dele e que usou para matar o Roger. Mark perguntou à polícia se eles sabiam quem era o homem que atacou sua esposa. Eles não lhe disseram o nome do homem, mas Mark perguntou se era um homem chamado Roger. Quando confirmaram que se tratava realmente dele, Mark disse: "Esse é o homem que assediou minha esposa essa semana." De acordo com Mark, Donna foi visitar seus pais na Flórida 6 dias antes e a mãe de Donna a deixou no aeroporto e contratou um motorista por meio de uma empresa para buscá-la em St. Louis e levá-la de volta para Springfield. Esse motorista era Roger. De acordo com Mark, Donna disse a ele que Roger falou muito durante as 2 horas de viagem de volta para casa. E ela o achou bastante paquerador, pois ele disse a ela que gostava de mulheres mais velhas e as convidava para festas de sexo.
A conversa ficou mais sinistra quando ele disse a ela que continuava ouvindo uma voz em sua cabeça chamada Dem. Dem dizia a ele para machucar as pessoas. Mark disse à polícia. O cara a assustou. Ela disse que ele era muito assustador. Ele disse coisas sobre matar pessoas, colocar carros-bombas, mutilar pessoas. Donna ficou aliviada quando voltou para sua casa e disse à família que estava assustada e que a conversa com ele foi muito perturbadora. Mark disse à polícia que, embora Donna tenha chegado em casa em segurança, o assunto não estava encerrado. Ela recebeu vários telefonemas estranhos e, devido aos horários que foram feitos, ele acreditou que o Roger estava envolvido nisso. Mark também disse à polícia que denunciou o caso à empresa onde o Roger trabalhava e que ele foi suspenso, o que pode ter agravado a situação. A polícia encontrou o carro do Roger estacionado em frente à casa dos Winger. Dentro dele foram encontradas algumas armas, como uma faca e uma chave de roda. A polícia acreditava que Mark não deveria enfrentar nenhuma acusação, pois agiu em legítima defesa e o caso foi encerrado, pois eles achavam que ele já havia sofrido o suficiente. Mark parecia completamente devastado nesse momento. Ele se mudou para Springfield com Donna, logo após o casamento, para trabalhar e eles estavam muito felizes lá. Donna trabalhou no Memorial Medical Center como técnica de centro cirúrgico e ele trabalhou como engenheiro para o Departamento de Segurança Nuclear de Illinois. Mas as coisas nem sempre foram tão fáceis para o casal. Quando Donna descobriu que não podia engravidar, ela ficou muito chateada com isso. Isso mudou quando o médico que trabalhava com ela disse a ela que uma adolescente queria colocar seu bebê para adoção e o médico perguntou se Donna estaria interessada. E ela disse que sim. Então, em junho daquele ano, a bebê já estava com eles. Após a morte de Donna, Mark ainda tinha Bailey, que tinha apenas alguns meses de idade, para cuidar. Então, ele permaneceu na mesma casa, mas contratou uma babá, chamada Rebecca Simic, para ajudar. Logo, os dois começaram um relacionamento. Poucos meses depois, Rebecca descobriu que estava grávida de Mark, a quem deram o nome de Anna. Mark se casou com Rebecca e pouco mais de um ano após a morte de Donna, Mark vendeu a casa e cortou laços com a família de Donna. Ele se mudou da cidade para uma nova casa com Rebecca e as crianças. Eles tiveram mais 2 filhos, Meg e Ben. Em 1999, Diane Schultz, amiga de Donna, contou à polícia que teve um caso com Mark quando Donna ainda era viva e que havia algo que ele tinha lhe dito que a incomodava. Segundo Diane, Mark disse: "Seria mais fácil para nós ficarmos juntos se Donna simplesmente morresse." Ela também lhes contou algo que deixou a polícia muito preocupada. Quando Mark descobriu a má experiência de Donna com a viagem de carro de volta para Springfield, ele disse a Diane que precisava falar com o motorista pessoalmente. Isso levou a polícia a reexaminar o caso de Donna novamente, mas eles descobriram que algumas das evidências haviam desaparecido. Mark entrou com uma ação civil contra a Bart Transportation, pois queria responsabilizar a empresa pela morte de Donna devido às ações de Roger. Roger era funcionário deles na época da morte de Donna e por isso seu advogado solicitou que as evidências e os arquivos fossem liberados aos seus cuidados para que pudessem usá-los no processo civil. Apesar disso, a polícia teve acesso a parte do arquivo e analisou as fotos tiradas naquele dia. Havia fotos de Donna e Roger no chão antes de serem levados ao hospital, mas a posição dos corpos não parecia corresponder ao que Mark havia dito à polícia. Na ocasião, Mark contou que Roger estava ajoelhado bem ao lado da cabeça de Donna, batendo nela com um martelo, quando o viu, e foi então que ele atirou nele. Segundo Mark, ele caiu para trás e, ao tentar se levantar, o Mark atirou novamente. Seus pés deveriam estar próximos à cabeça de Donna e ele deveria estar em frente a ela. Mas, de acordo com as fotos tiradas quando a polícia chegou, Roger e Donna estavam no chão, virados para a mesma posição. A polícia, pela primeira vez, começou a suspeitar que Mark pudesse estar envolvido no assassinato de sua esposa. Mas isso não explicava por que Roger estava na casa deles naquele dia. Na mesma época, o processo civil em que Mark estava envolvido forneceu uma possível explicação. A Bart Transportation contratou um especialista em respingos de sangue e eles acreditavam que os respingos de sangue mostravam que Mark matou Donna e Roger. À medida que a polícia investigava mais a fundo,
eles encontraram mais evidências incriminatórias. A colega de quarto de Roger, Susan Collins, disse à polícia que ouviu Roger combinar de se encontrar com alguém no dia em que foi morto, e a polícia encontrou um bilhete escrito em um comprovante de depósito bancário dentro de seu carro. O bilhete tinha o nome de Mark, juntamente com seu endereço e um horário. Susan disse à polícia que Roger disse a ela que concordou em se encontrar com o Mark para resolver tudo aquilo, pois Mark havia reclamado com seu chefe sobre sua direção e também os comentários que ele fez no caminho com a dona. Ele saiu de casa às 13h30. A polícia acredita que Mark pediu para encontrá-lo em sua casa às 4h30 e o horário escrito no bilhete era 4h30. Logo depois, Mark foi preso e recebeu 2 acusações de assassinato em 23 de agosto de 2001. A acusação alegava que Mark matou Donna e Roger. O caso deles era que Mark queria Donna fora de sua vida, mas não queria perder a custódia de seu bebê, Bailey, então não queria se divorciar dela. O caso deles era que ele viu uma oportunidade de fazer isso quando Mark ouviu os problemas que a Donna teve com o Roger. Ele pensou que era a oportunidade perfeita para matar a Donna e incriminar um homem inocente. A acusação acreditava que Mark contatou Roger. Eles nunca haviam se encontrado antes daquele dia e pediu que ele o encontrasse em sua casa. E quando chegou lá, o deixou entrar e o matou a tiros. O tribunal ouviu que não havia sinais de arrombamento na casa. O caso deles era que Donna estava no quarto principal no momento com Bailey e ouviu o tiro. E quando ela desceu as escadas, Mark a espancou até a morte com um martelo e então ligou para a polícia. Para provar que Mark atraiu Roger até lá, eles contaram ao júri sobre o bilhete encontrado no carro do próprio Roger, com o nome e o endereço de Mark. O júri ouviu que Roger tinha armas no carro, mas não as levou para dentro da casa, e em vez disso, atacou a Donna com um martelo que estava na casa. Eles questionaram por que ele faria isso se tivesse ido até lá, com a intenção de atacar a Donna. O tribunal também ouviu sobre o relato que Mark deu à polícia sobre onde Roger estava quando atirou nele, e eles viram as fotos tiradas naquele mesmo dia que sugeriam que esse não era o caso. Diane testemunhou e o tribunal ouviu sobre as declarações que ela alegou que Mark fez quando queria Donna morta. O tribunal ouviu que 4 dias antes do crime, em 25 de agosto, Mark perguntou à sua colega de trabalho, Kenzie Blondin, o que aconteceria com sua filha adotiva se Donna morresse. Mais tarde naquele mesmo dia, Mark ligou para o presidente da empresa de transportes onde Roger trabalhava e reclamou da viagem de Donna. Alguns dias depois, ligou novamente para perguntar o nome completo do motorista e se podia discutir o assunto diretamente com ele. O tribunal ouviu sobre os ferimentos sofridos por Donna e Roger. Quando a polícia chegou à casa, encontrou Donna caída de bruços no chão e Roger deitado de costas. Foi determinado que Donna morreu em decorrência de traumatismo crânioencefálico, devido a múltiplos ferimentos contundentes na cabeça, consistentes com golpes de martelo. Já o Roger morreu de traumatismo crânioencefálico devido ao ferimento de bala no topo, no lado esquerdo da cabeça e acima de sua sobrancelha esquerda. Seu peito apresentava contusões causadas por golpes de martelo. A defesa alegou que as decisões erráticas tomadas naquele dia, desde a arma usada até a forma como seu carro estava estacionado, indicavam que Roger estava mentalmente debilitado e argumentaram que isso ficou evidente quando ele buscou Donna de carro. Em relação à posição dos corpos e as fotos, a defesa argumentou que, embora Roger e Donna estivessem em estado crítico quando os paramédicos chegaram, eles não estavam mortos e os paramédicos podiam tê-los movido ao tentar salvar suas vidas. Os paramédicos negaram tê-los movido antes das fotos serem tiradas. Mark não prestou depoimento em seu julgamento. Em relação ao depoimento de Diane, a defesa argumentou que ela não passava de uma mulher que tinha sido rejeitada. Ela estava tendo um caso com Mark admitiu, mas assim que Donna morreu, ele seguiu em frente com a babá que contratou e se casou com ela pouco tempo depois. A defesa argumentou que Diane estava furiosa por ela não ser a pessoa com quem ele escolheu casar. Logo depois, o júri considerou Mark culpado de 2 acusações de homicídio de 1º grau e ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.
Em 2005, enquanto estava preso, Mark foi implicado em um plano de assassinato de aluguel que não deu certo. Foi alegado que ele tentou matar Diane por testemunhar contra ele e Jeffrey Gellman, um amigo de infância, por não pagar sua fiança de $1 milhão. Ele teria pedido a outro preso para fazer isso. 19 páginas de notas manuscritas foram encontradas, descrevendo o que Mark queria que acontecesse com Diane em sua cela. Ele queria que ela fosse sequestrada e forçada a escrever uma declaração dizendo que ela mentiu sobre ele e que agora acreditava que ele era um homem inocente. As notas descreviam que ele queria que ela fosse morta depois que a declaração fosse escrita. Mark disse ao júri que as notas apenas descreviam uma fantasia que ele nunca realizou. Ele foi considerado culpado e sentenciado a mais 35 anos de prisão. Até hoje, Mark diz que é inocente do assassinato de Donna e Roger. Bailey contou mais tarde em entrevista como foi crescer sem o pai. Era muito difícil estar na escola e ver todas as outras crianças com seus pais e aquele relacionamento. E agora, de repente, eu não podia simplesmente ir ao quarto do meu pai pedir para ele me buscar na escola ou algo assim. Eu só lembro de todo mundo tentando manter a calma e na época em que ele foi preso eu pensei: papai vai viajar por um tempo e vai voltar logo, disse ela. Rebecca Simic se mudou de Springfield com os filhos depois que Mark Winger foi preso. A Bailey ficou com ela. Ela, que trabalhava como dona de casa há 7 anos, entrou com um pedido de falência. Eu não tinha nada para dar aos meus filhos. Tudo tinha sido tirado deles. Bailey contou que depois do pai ser condenado, ela pôde se reunir com a família de sua mãe Donna. Foi incrível ver que existia uma família tão grande que me amava, e minha avó ainda tinha uma foto minha de bebê no balcão da cozinha com todos os outros netos, mesmo depois de termos ficado longe por tanto tempo. Fomos muito magoados pela mesma pessoa, mas isso não nos destruiu, disse Rebecca Simic. Embora Sarah Jane Drescher diga que nunca haverá um encerramento para o assassinato de sua filha, a família trabalhou para criar um projeto que faz parte de uma organização que trabalha para fornecer abrigo para mulheres que tentam escapar de abusos. Acredito que o legado dela viverá através das pessoas que ajudamos, disse sua mãe, e através das belas lembranças que temos. Todos os filhos de Mark, sua ex-esposa Rebecca e a Bailey trocaram o sobrenome de Winger para Simic. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, de início para a polícia parecia um caso resolvido, mas que bom que essa mulher apareceu, a Diane, e deu ali a peça-chave e tudo mudou nesse caso. Que bom que ela teve coragem de falar para a polícia, porque através do que ela disse, o caso tomou um rumo completamente diferente. E finalmente o Mark foi ali, recebeu a sua pena, porque senão ele teria escapado impune desse crime tão terrível que ele cometeu. Então, que bom que isso foi resolvido. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.